uma bênção, né, irmãos? O telão é bênção, porque a gente refina a leitura apenas em uma versão, mas bom também é trazer a Bíblia. Mateus 17, Mateus capítulo 17. Vamos fazer a leitura, meus irmãos, a partir do verso 1. Esse texto fala muito comigo, principalmente quando nós tomamos o contexto também dele, os próximos versículos. Mas eu queria começar a partir do verso 1, que diz assim, quem encontrou diz amém. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma voz, ou quando a nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Verso número 14, do mesmo capítulo, diz assim: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhando-se, disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que agora temos de ler a Tua palavra. E eu rogo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha falar à igreja nessa noite. Meu Deus, usando este vaso que tanto necessita da Tua graça e da Tua misericórdia. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, e que o Senhor nessa noite tenha a primazia em falar a cada um que aqui está, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo e para o bem do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, como disse, é um texto que mexe muito comigo, principalmente quando nós tomamos esses 2 blocos que acabamos de ler.
O primeiro momento mostra um momento assim muito especial, que Jesus promoveu a 3 dos seus 12 discípulos. Por que 3? Irmãos, tem coisas que a gente não responde, mas Jesus quis então que aqueles 3 fossem aqueles que vivenciariam esse momento da transfiguração. E o segundo bloco que lemos fala de um momento terrível, quando os discípulos estavam enfrentando um momento diante das suas próprias impossibilidades. Um menino endemoniado, em que os outros evangelhos dão outros detalhes. Por exemplo, ele era um filho único. O outro detalhe é que esse demônio que estava nele, além de causar-lhe convulsões, além de jogar-lhe muitas vezes no fogo, na água, ele também emudecia o menino. Então ele não podia nem gritar por socorro. Quando ele estava ali necessitando, o pai tinha que ficar 24 horas em atenção absoluta. Então, meus irmãos, juntando esses 2 textos, forma-se uma pergunta: onde a igreja, e aqui representada pelos discípulos, onde a igreja precisa estar? Nós temos visto um crescimento da igreja, irmãos, dos evangélicos, dos cristãos, que tem chamado a atenção dos órgãos de pesquisa, da mídia. Mas, irmãos, é certo que nesse contexto ainda há muita confusão. Muita gente sem saber para o lugar que Deus chamou para que ela esteja. Eu não falo apenas de uma igreja, de uma placa, mas como igreja, aonde nós devemos estar. Alguns que dizem assim: o lugar da igreja é o lugar dos montes, é o lugar em que nós vamos encontrar aquela atmosfera de glória, é o sobrenatural. O lugar da igreja é apenas orando, é apenas de joelhos, é apenas diante da presença de Deus, sem sair de lá um minuto sequer. Nós não podemos nos desviar em nada, precisamos estar ali. Hoje falávamos, o Rafa estava ministrando aqui e falou sobre o relógio de oração que foi estabelecido ali na época dos avivamentos. Começou um momento de oração e terminou 100 anos depois. Foi o relógio de oração marcado com 100 anos de oração. Então eu fico imaginando, irmãos, tem igreja que diz assim: se nós vivermos o sobrenatural, se a igreja estiver apenas em oração ininterrupta, 24 horas, incessante, acabou. Só estamos aqui esperando Jesus voltar e já estaremos prontos para recebê-lo. Ok? Mas existe uma outra parte da igreja que diz assim: não, a igreja está aqui por um propósito. A igreja está aqui para poder fazer diferença no lugar onde ela está, até porque Jesus também disse que a igreja deveria ser sal da terra. Jesus também disse que a igreja deveria ser luz do mundo. Então a igreja precisa ir aonde está o necessitado. A igreja não só pode ficar enclausurada em oração, buscando a Deus e esquecer-se das necessidades que o mundo está apresentando. A igreja precisa ter olhos para o pobre, para o aflito, para o marginalizado. Irmãos, e eu vejo que muitas vezes há um tipo de confusão nisso. Aqueles que estão do lado de lá dizem assim: ô bando de carnal, não é isso que Jesus quer não, o pão fica. Então você não precisa se preocupar em entregar pão para quem está com fome, você precisa orar por ele. E esquece que a oração não enche a barriga do outro. Mas do outro lado também há um ataque. Ô igreja que não se preocupa com quem está sofrendo, igreja ensimesmada, igreja enclausurada. Irmãos, e esse conflito não precisaria existir. Porque o que nós vemos aqui é justamente um equilíbrio entre esses 2 momentos da igreja, entre esses 2 ambientes que a igreja precisa transitar. Não é uma questão de escolher um ou outro lado. Não é uma questão de dizer: eu gosto, pastor, é do social, mas quando me chama para orar, não é comigo. Não! Ou, pastor, Deus me chamou para orar. Esse negócio de ficar indo lá no aglomerado da Vila Pinho, entregando brinquedo, não é comigo não. Esse daí não é meu chamado não. Irmão, não precisa haver essa dicotomia.
Nós precisamos enxergar que Deus nos chamou para transitarmos nesses dois ambientes. E eu aqui classifico essa igreja, irmãos, a primeira que nós vemos aqui, que nós lemos a partir do verso 1 até o verso 8, como a igreja dos montes. Veja, irmãos, existem aspectos importantes a considerarmos sobre essa igreja, representada aqui por Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Jesus, então, 6 dias depois, é interessante porque alguns dizem que a partir do verso 5 do capítulo 16, começa-se um tempo chamado retiro espiritual, que Jesus fez com seus discípulos. Jesus se aparta um pouco das multidões, das controvérsias dos religiosos, e leva os discípulos para um tempo a sós, para um tempo de ensinamento, para um tempo de reflexão, de ministração. Ele fala sobre o fermento dos fariseus, sobre a necessidade deles estarem atentos a não se contaminarem com a hipocrisia, com uma vida religiosa hipócrita, como os fariseus viviam. Ele começa a falar, irmãos, sobre outros assuntos. Existe também aquele grande momento, quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus. É o momento que Jesus está retirado com os seus discípulos, e ele faz essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro dá aquela resposta, iluminado pelo Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne ou sangue que te revelou isso, Pedro, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Mas além disso, Jesus continua trazendo algumas informações que os discípulos talvez nem entendiam. Falava sobre a sua morte, sobre a sua crucificação, também sobre a sua ressurreição. Tudo isso naquele momento particular, mas também Jesus fala sobre a necessidade de cada um dos seus discípulos tomar a sua própria cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Irmãos, mas nesse momento, entre o capítulo 17, a Bíblia diz 6 dias depois, veja que eu disse que o retiro espiritual já estava quase em uma semana. Os discípulos ali retirados com Jesus, sendo ministrados, Jesus estava falando, e no último versículo do capítulo 16, Jesus dá uma deixa. Ele diz assim: olha, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então Jesus aponta para um outro momento, não aqui e agora, mas um momento do reino, uma glória do reino, algo que viria, algo que se manifestaria. E ele diz assim: alguns aqui não vão nem morrer antes que vejam. Aí eu pergunto, irmãos, o reino de Deus já passou ou já veio na sua totalidade, sim ou não? Não, todos nós sabemos disso. Mas por que Jesus disse que alguns ali não morreriam sem ver primeiro? Sendo que todos os que ali estavam morreram. E aí Jesus, 6 dias depois, ele disse assim: eu vou dar a vocês um gostinho, um antegozo do que vai ser esse reino. Eles não imaginavam que eles iriam viver. Então Jesus chama 3 dos seus 12 em particular e leva-os a um alto monte. Então veja só, irmãos, para essa igreja dos montes, quem a chama, quem a convida para viver esse momento de experiência com Deus, para viver esse momento de intimidade, de comunhão, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus quem chama, e chama em particular. Interessante, irmãos, essa palavra, ela merece o nosso destaque. Tem coisas que vamos vivenciar aqui, tem experiências que vamos vivenciar aqui em comunidade, juntos como igreja. Muitos de nós foram batizados, por exemplo, com o Espírito Santo num culto. Muitos de nós, quem sabe, no particular. Tem momentos que vamos ser visitados aqui, mas eu quero te lembrar que existe um outro ambiente que Jesus também opera, é no particular. Tu, pois, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Existe um momento do particular. Jesus chama 3 do meio dos 12 e diz assim: vamos viver algo novo.
vão viver algo diferente. Venham comigo. Jesus não os leva a um lugar fácil, Jesus não os leva a uma planície, Jesus leva a um alto monte. Isso para nós, irmãos, representa ou dá-nos uma ideia de um esforço. Pastor, eu quero viver algo novo com Deus. Tá. Você tem aberto mão de quê? Você tem dado tempo para isso? Talvez você precise abrir mão de algo do seu tempo. Talvez aquelas coisas que ocupam o seu dia, aquelas distrações que ocupam o seu dia, aqueles tantos de rios, de vídeos, de vídeos curtos, de TikTok, etc., que você olha no relógio e diz assim, nossa, nem percebi 2 horas. Eu estou aqui diante desse videozinho. Talvez seja isso que você tenha que fazer, é essa subida a um alto monte. É esse momento para você dizer assim, eu vou me dedicar a isso agora, eu não vou me distrair com outra coisa, eu tenho um objetivo, eu vou ter que subir agora com Jesus. Ele está me chamando, Jesus está chamando. Imagine os discípulos preguiçosos dizendo assim, Jesus, sério? Eu tenho que subir agora. Eles perderiam o que Jesus estaria para manifestar a eles. Eu quero dizer, irmãos, que existe a possibilidade de perdermos. Existe a possibilidade de abrirmos mão de tudo que Deus está querendo fazer e manifestar a nós. Porque muitas vezes pessoas passam anos na igreja e não vivenciam algo substancial com Deus. A sua fé não se fortalece, vivem na superfície da fé. Qualquer coisinha os abala, porque não criam raízes. Eu quero dizer que para criar raízes, irmãos, ela se dá no oculto, ela cresce no oculto, ela não cresce primeiro para cima, ela cresce para baixo. Raiz ela finca, raiz ela fortalece, depois é que vem o crescimento para cima. Muitas vezes a gente está querendo aparecer, muitas vezes a gente está querendo ser visto, ser conhecido, mas Jesus está chamando para lançar raiz. Eu quero dizer que esse é um processo que exige de nós esforço. É subir a um alto monte. Jesus não tinha um monte menorzinho, não. Jesus não tinha um lugar mais fácil. Vamos comigo. Então quero dizer para você, meu irmão, para ser igreja do monte, ei, é Jesus que está nos convidando para isso. Quando você vê um chamado de Deus, quando você vê um sentimento no seu coração, dizendo assim, vai orar, saiba que não é a sua própria carne. Saiba que muito menos é o adversário. Um dia eu estava de férias, eu já contei isso aqui, e eu lembro que logo pela manhãzinha cedo estava programado um dia abençoado. O dia estava bonito, hospedado na época na casa da minha sogra. Eu sabia que logo cedo ia ter um café da manhã maravilhoso. E logo de manhãzinha aquela voz sussurrando no meu coração, jejua. Eu digo, está amarrado, capeta. Quer roubar minha alegria nas minhas férias? Jamais! E o coração fechou, e eu dizendo assim, Deus, não é possível. Eu de férias, jejum, claro que não é o Senhor. Aí uma voz veio ao meu coração dizendo assim, pensa, filho, sua carne te chamaria para isso? Eu, jamais. Minha carne não pediria para eu jejuar nunca. Minha carne? Não. Aí a voz diz assim, e o demônio? Eu tão pouco. Ele que diz assim, transforma a pedra em pão e come. Então é Deus. Irmão, custou para entrar. Eu quero dizer que Jesus está nos convidando para isso. Vamos para o monte. Eu não estou falando só de monte físico, não, irmão. A mesma oração que você faz no seu quarto, com fé, com sinceridade, é a mesma oração que você pode fazer no monte. Se você quiser fazer isso no monte por privacidade, por ser um momento, um lugar que você pode realmente se desprender, sem atrapalhar vizinho, sem atrapalhar familiar, ok. Mas nada de criar misticismo em torno de um lugar. Não é nem nesse monte que a gente adora, nem naquele. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Tem gente disputando qual é o monte mais poderoso. É dos Palmares, é o monte dali, é o monte daqui. Meu irmão, pelo amor de Deus. É Jesus quem chama os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está chamando a igreja para os montes. Me entenda.
Deus está chamando a igreja para um momento em que Ele vai revelar algo novo dEle, em que Ele vai fazer algo novo para nós, em que Ele vai manifestar mais da sua glória, mais do seu poder, e a gente não pode se contentar com o que nós já temos recebido. Há um mais de Deus para nós. Vamos lá Pedro, vamos lá João, vamos lá Tiago, subir ao alto monte. E o que é que essa igreja presencia? O sobrenatural. Jesus prometeu que alguns que ali estavam não morreriam sem ver o reino de Deus chegando. E eles viram. A descrição que eles viram de Jesus é a descrição do Apocalipse. Eles viram o rosto de Jesus brilhando como o sol. Olha o que diz o texto, verso número 2, o seu rosto resplandecia, diz que ele começou a se transfigurar, lá diante deles, os olhos deles viram o que o nosso só verá quando a gente for arrebatado. O desses 3 homens viu naquele momento, Jesus permitiu, e eles viram o rosto de Jesus brilhando como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Imagina a intensidade daquela luz. Irmãos, essa é a descrição de Cristo no Apocalipse. Como se isso não bastasse. É como se um portal tivesse se aberto. E ali aparecem 2 figuras que todo judeu admirava. A figura de Moisés e a figura de Elias. A de Moisés, que representava a lei, porque quem foi chamado para entregar a lei ao povo, os 10 mandamentos, as instruções, o Moisés. E quem foi o símbolo do profetismo em Israel, aquele que fez fogo descer do céu, aquele que orou e por 3 anos não choveu, aquele que orou e depois choveu de novo, voltou a chover, aquele que realizou prodígios e fez o povo voltar ao seu Deus, porque o povo estava desviado, o povo estava afastado adorando Baal. Elias é levantado e ele faz o coração do povo regressar ao Senhor em arrependimento. 2 figuras, irmãos, que todo judeu conhecia pelas histórias que eram contadas desde a infância. Moisés agora está aqui, Elias está aqui. Irmãos, isso não é palha para nenhum tipo de distorção da verdade, não, tá? Então os mortos voltam. Veja que nenhuma palavra é trocada com os discípulos, nenhuma. Eles falavam apenas com Jesus, a glória estava naquele lugar. Jesus permitiu que o reino de Deus, um antegozo, um gostinho antecipado, viesse naquele momento. E eles conseguiram ver Jesus, como só João descreveu lá no Apocalipse. E eles conseguiram ver pessoas importantes do reino ali naquele ambiente falando com Jesus. Uau! Que isso? Que sobrenatural! Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Deus tem coisas poderosas para fazer conosco. Despertar-nos. Talvez você que está aqui ora por uma ativação de fé. Talvez você ora aqui por dons. Talvez um dia seu coração queimou por isso, seu coração desejou isso. Deus, eu quero tanto ser usado. E hoje você olha, quem sabe, para a sua realidade e diz assim, nossa, nada aconteceu. Mas eu pergunto, por que não aconteceu? Eu sei que existe o tempo de Deus para tudo, a hora de Deus também. Mas também existe uma parte que é nossa responsabilidade. Eu lembro que quando eu me senti chamado por Deus para o ministério, eu perguntei para alguém que já era mais experiente na fé, e eu disse, Deus me chamou para o ministério, o que eu preciso fazer? Eu esperava uma resposta assim, sai pelas ruas, vai fazer milagres acontecendo, vai pregar, vai. E essa pessoa diz assim, vai se preparar, vai orar mais, vai ler a sua Bíblia. Você tem Bíblia de estudo? Eu disse, não. Então vai numa livraria e compra uma. Irmãos, eu quero dizer que existem coisas que muitas vezes podem retardar, porque muitas vezes nos acostumamos com a nossa vida, acostumamos com a nossa zona de conforto. Está tudo bem, estou trabalhando, estou estudando, estou vivendo minha vida. E Deus? E aquele monte alto que eu preciso chegar lá? Nossa,
aquilo exigirá muito mais de mim. Eu vou deixar para depois. E ficamos retardando esse momento. Jesus está nos chamando. Diga assim: Jesus está me chamando. Não olhe para quem está do seu lado, não. Olhe para você e diga assim: Jesus está me chamando a subir a esse lugar de experiência, esse lugar de renovo. Imagina aqueles homens. Uau, que isso? Que é isso que eu estou vendo? Irmão, Jesus chama para que eles provem o que eles um dia vão viver lá na glória. Por que a gente ora, venha o teu reino, Senhor? Todo dia a gente ora, venha o teu reino, Senhor. Porque eu quero provar o gozo do reino de Deus ainda aqui na terra. Eu não quero ficar esperando apenas o dia que eu vou estar lá. Eu sei que Jesus pode realizar algo hoje. Essa igreja sente prazer, irmãos, e um forte desejo pela presença de Jesus. Se você viu comigo o verso 4, Pedro diz assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Quando a gente é visitado pela presença de Deus, irmãos, a gente esquece até do relógio. Quanto mais a gente está assim, olhando para aquele reloginho que não para, a gente fica preso nas nossas agitações. Sabe aquele momento que você diz: Jesus, eu estou aqui e eu vou esquecer um pouco o relógio? Eu lembro de cultos, irmãos, que já participei. Eu brinco que nós vivíamos avivamento e não sabíamos, talvez um gostinho deles. Nós começávamos cultos pela manhã lá em Maceió. E para mim aquilo era normal. Começava a ser escola bíblica 9 da manhã, dava 1h da tarde, estava todo mundo no chão, chorando. Deus transformava aquele momento de escola bíblica em um culto de avivamento. Ninguém queria ir para casa. Eu lembro quando terminava o culto, domingo à noite, irmãos, eu recolhia os instrumentos, você já sabe disso, guardava-os todos na salinha. De repente estava ali 2, 3, 4 amigos me esperando. Para quê? Para ir na pizzaria? Não, embora não tivesse problema nenhum. O único problema era dinheiro que ninguém tinha. Mas eles olhavam para mim: terminou aí, terminou. Vamos para onde? Vamos orar. Tinha uma salinha na igreja, irmãos, que a gente ficava lá até meia-noite, 1h, 2h da manhã. Depois ia para casa de ônibus, porque a carona já tinha ido embora. E a gente tinha vontade de ficar lá. Pedro disse: bom é estarmos aqui. Vão ficar por aqui, Jesus? Aliás, vão fazer 3 tendas, 3 casinhas. Uma vai ser tua, Jesus. Outra de Moisés, outra de Elias. Eu pergunto para você, quantas pessoas tinham naquele monte, segundo Pedro? Jesus, ele queria fazer para Moisés e outra para Elias. Mas quem também estava lá? Pedro, Tiago e João. Ele não oferece para fazer cabaninha para ele. Nem tampouco para João, nem tampouco para Tiago. É como se ele dissesse: Jesus, o que importa é que o Senhor esteja aqui. O que importa é que o Senhor esteja presente. Eu fico aqui, eu durmo em qualquer lugar, eu deito no chão, mas desde que o Senhor não vá, desde que essa glória não desapareça, desde que eu não perca isso. Sabe, irmãos, hoje a igreja está querendo conforto. Um banquinho, irmão, presta atenção, uma cadeirinha acolchoada é bom demais, fala a verdade. A gente ainda não chegou lá, mas que é bom é. Um ambiente climatizado, gostoso, é bom de ficar. Mas veja, Pedro não se importou com nada disso. Jesus, eu faço 3 tendas, eu fico aqui. O que me importa em estar aqui não é o que eu vou receber no sentido de conforto. O que me faz estar aqui é a tua presença. E dela eu não abro mão. Irmão, será que a gente está nesse nível? Será que a gente chegou nesse ponto de dizer assim: Jesus, o que me faz estar aqui é a tua presença. É a presença que eu sei que se manifesta na minha vida, e eu não quero perder isso por nada. Porque muita gente deixa de vir na igreja por uma coisinha à toa. A presença continua lá, mas ele deixa. Não é bom estar aqui. Veja como as coisas se invertem. Não é bom estar aqui. Só que Jesus está.
mas não é bom porque algo me desagradou, algo não foi como eu queria. E é muito fácil dizer assim, estou indo embora. Enquanto os discípulos eram assim, a gente não vai embora, a gente vai ficar, e não importa como, mas desde que o Senhor aqui esteja. Desde que o Senhor fique. Essa igreja ouve a voz de Deus, veja uma nuvem aparece. Isso é muito interessante, muito significativo para nós. Porque a nuvem, Deus estava ali se manifestando. Lembra lá do monte, quando Moisés entrega as tábuas, uma nuvem densa. Não era uma nuvem assim, eram densas nuvens. Trovões, relâmpagos, mostravam que Deus estava ali. Mas nesse momento Deus também se manifesta. Uma nuvem vem, uma nuvem luminosa, e uma voz da nuvem indica quem é aquele, dentre os outros, dentre os que apareceram, quem era aquele chamado Jesus. E a voz diz, verso de número 5, este é o meu filho amado, e nele eu me agrado. Uau! Ah, Deus, mas Moisés está aqui, o Elias está aqui, joia! Mas agora, diante deste, que é a perfeita revelação de quem eu sou, todos os demais, não é que perdem o valor, mas tudo se concentra única e exclusivamente nessa pessoa, a quem eu chamo de meu filho amado. E a ele vocês devem ouvir. Irmãos, como eu disse, Moisés e Elias eram pessoas de peso, mas agora Deus concentra a atenção da igreja, dos discípulos aqui para Jesus. Este é o meu filho. Irmãos, uma igreja dos montes é aquela que focaliza a atenção só em Jesus. Se disser para você que tem um anjo aqui, você vai ficar grato. Mas isso não vai ser maior do que a realidade de que o Deus daquele anjo está aqui. Irmãos, nenhuma outra distração, nenhuma outra aparição, nenhum outro nome. É o pregador, é a pregadora, é a cantora, é a cantora. Não, é Jesus. Se ele tiver, aleluia, a gente fica. Mas se ele não tiver, pode vir qualquer outro nome aqui, meu irmão. Perde o valor diante dele. Este daí é o meu filho, e vocês vão ouvir a ele. Então a igreja dos montes é aquela que focaliza em Jesus, a sua atenção. Só nele, só nele, só nele. Só em Jesus. É interessante que quando houve essa aparição, os discípulos caem de bruço. Pum! Tamanha glória. E quando eles despertaram, diz aqui, levantando os olhos, não viram mais a ninguém. Ou seja, todos os outros sumiram. Todos os outros desapareceram, não viram mais a ninguém. A não ser quem deveria estar, Jesus. Não, cadê o Moisés? Não fica procurando Moisés, não. Mas o Elias, eu queria trocar. Não fica procurando Elias, porque Jesus está aqui. Irmãos, a igreja que tem Cristo como centro é a igreja dos montes. Nada mais é importante do que a presença de Jesus. Irmãos, eu quero ser essa igreja dos montes. Quem quer ser essa igreja dos montes? Ei, tem que pagar um preço, tem que ir lá no alto, tem que ir um monte, mas não é um monte baixinho, não, é um monte muito alto. Lá a gente vive experiências, lá a gente vive algo poderoso, lá a gente é renovado, lá a gente diz assim, Jesus é bom estar aqui, eu não estou preocupado com nada, o Senhor é Deus. Mas deixa eu te dizer, essa igreja dos montes é chamada para descer. Diz aqui no verso 9, ao descerem do monte, diga para o seu irmão que está do seu lado, do monte tem um tempo, irmão. Tem um tempo. Tem um momento que eles descem. Não é descer para pecar, não, irmão. Presta atenção. Não é descer para desviar, não. Não é descer para sair da presença, não. Não é isso, não.
Eu estou dizendo que existe um momento que a igreja também vai focalizar no outro ambiente que ela deve estar, é no vale. Ela sai do monte, ela recebe, ela desfruta, ela é abençoada, ela é renovada, mas ela desce. Porque ao descer, ela vai contemplar uma outra cena. E quando os discípulos descem, Jesus tem uma breve conversa com eles, mas no 14, diz que quando eles chegaram para junto da multidão, os 9 estavam lá. Lembra que dos 12, 3 subiram e 9 ficaram? Pois é, os 9 estavam lá, junto com a multidão. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras tantas caem na água. Apresentei-o aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Meu irmão, é melhor estar no monte, fala a verdade. Que lugar feio. Lá no monte tinha glória, no monte tinha luz, no monte tinha uma nuvem luminosa, uma voz poderosa que me jogou no chão, mas agora tem miséria, agora tem capeta, no vale tem dor, no vale tem sofrimento, é melhor voltar. Vamos voltar, Jesus, vamos voltar para o monte. Não. Você esteve lá, você recebeu lá, você se preparou lá, mas agora eu estou descendo junto com vocês, porque tem algo a ser realizado aqui. A glória que vocês receberam lá, vocês vão manifestá-la aqui embaixo. Tem gente que quer só viver no equilíbrio. E na hora de manifestar, não dá não. Olha, tem gente sofrendo, tem gente que está enlutada, tem gente que está em dor, tem gente que está enferma. É hora da igreja dos montes descer para os vales. É hora da igreja dos montes passar por aquela cena tão sofrida. Um menino, um único filho, mudo, sofrido, convulsões. O pai tinha que pular na água para pegar o filho. O pai pulava no fogo para tirar o menino de lá. Que dor. Mas Jesus não passa batido por essa situação. A igreja dos vales, irmãos, é aquela que também se envolve com as multidões. A igreja dos vales é aquela que não passa de largo, como o sacerdote e o levita na parábola do samaritano. Não é aquele que passa de longe e diz assim: tem nada a ver com isso, problema dele, se vire, já tem os meus problemas para resolver. Cada um cuide de si. É aquela que se envolve com a dor do outro. É aquela que sofre com o outro. Essa é a igreja dos vales. Essa é a igreja que sente o cheiro, a miséria da dor do ser humano, mas ela está lá, ela está presente, muitas vezes sem saber o que fazer. Mas a gente tem tanto problema, são tantas coisas que aparecem, e a gente fica assim: e agora? O que é que a gente faz? Trouxe o menino aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada por ele. Nossa, que sentença de fracasso. Os discípulos viveram isso. Nossa, a gente andou com Jesus, a gente já fez milagre, a gente já fez tantas coisas em nome dele. Lembra da missão dos 70? Mas agora, diante da situação, a gente não conseguiu fazer nada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, tem vezes que vai bater uma frustração. Tem vezes que a gente vai orar e Deus vai responder, e Deus vai abençoar. Tem vezes que a gente vai orar e nada vai acontecer. E vai orar a segunda vez e nada vai acontecer, e a gente tende a desistir de orar. Mas quando a gente persevera, quando a gente diz assim: Deus, o problema dessa situação não é o Senhor. Muitas vezes o problema dessa situação, não estou desconsiderando a vontade de Deus, mas muitas vezes, como nesse caso aqui, é a pequenez da fé. Não era que Jesus não queria expulsar o demônio, ou Deus não queria libertar aquele jovem, mas era a pequenez da fé. Interessante que Jesus não exclui os discípulos. Diz assim: vem cá, bando de... Ele fica chateado com aquilo. Mas diz: a partir de agora, na rua,
Não quero mais nenhum de vocês me representando. Não é possível. Menino, uma hora que eu saio, um PO que aparece, vocês não conseguem resolver. Rua! Glória a Deus que Jesus não faz isso. Amém? Ele diz assim, vem cá, vamos resolver esse problema. Depois eu vou dar a orientação. Sai desse menino demônio. O menino é liberto. Eu imagino a alegria do pai. Depois os discípulos chegam meio tristes. Jesus, o que é que aconteceu? Por que é que a gente não pôde expulsar? Jesus diz, a fé precisa crescer. Mas a fé só cresce num ambiente favorável. E o que torna o ambiente favorável são 2 elementos: oração e jejum. Essa casta não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. É a fé que vocês precisam fazê-la crescer. Veja, irmãos, olha a discrepância dos 2 relatos. O primeiro relato, os discípulos estão aonde? No monte. Glória, aleluia. Oh, Jesus, que lindo, Jesus, teu rosto brilha, não posso nem olhar para a tua face. É bom estar aqui, vamos ficar juntos, vamos ficar juntinho, aqui é o nosso lugar. Não vamos deixar mais ninguém entrar. Sabe aqueles 9 que ficaram lá? Pode ficar. Deixa eles entrar mais não. Já viu aquele grupinho, quando recebe algo de Deus, se fecha numa panelinha, e diz assim, é só entre nós que somos os espirituais da igreja. Irmão, não tem isso não. Tem que abrir a panela. Tem que tirar a tampa. Tem que deixar a gente entrar para o meio do caldeirão. Deixa Jesus cozinhar todo mundo. Amém, irmão? Vamos ficar aqui, Jesus. Está bom demais, está poderoso, está glorioso. Glória! Somos o staff, somos a galera VIP do grupo de discípulos, os melhores. Não, vocês vão viver algo bom agora. Vamos descer. Jesus, que é isso? Vamos descer. Está na hora de cheirar miséria. Está na hora de ver capeta. Está na hora de ver miséria e dor, sofrimento, enfermidade. Vamos lá, gente! Eu não quero ser essa igreja, não. Desculpa, irmão. Nós nunca seremos igreja escolhendo um dos lados. Porque a galera de lá vai viver muita situação que vai esgotar rapidinho. Só entregando sopão o dia todo, só expulsando demônio o dia todo, só pregando a palavra o dia todo, só fazendo e acontecendo o dia todo. Chega uma hora que a bateria, que o tanque vai para a reserva e o carro para. Jesus, quando viu os discípulos indo para lá e para cá, disse assim, vem cá. A Bíblia diz que Jesus os levou para um lugar à parte, para recarregá-los. Então, não pode nem estar aqui, extremamente e unicamente voltado para esse ambiente, sem recorrer a esse lado de cá. Eu quero a glória, eu quero recarregar, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória na minha vida. Me enche, Jesus. Para quê? Você quer ser cheio para quê? Porque tem um vale me esperando. Amém, irmão? Tem um vale que está me aguardando para que a glória de Deus seja revelada. Irmãos, eu quero nessa noite apenas te despertar a todos nós, para que não venhamos a pender para nenhum dos lados, para que não venhamos ser uma ave com uma asa só, que bate muito bem apenas de um lado, mas que não consegue voar. Ela fica rodando e nunca vai voar, porque só tem uma asa. Eu quero dar um chacoalhão em você, que gosta da pegada, da ajuda. Que bom. Mas eu quero te dar uma despertada, se você está esquecendo que tem um lado de cá, onde Jesus está te chamando para subir, para ficar um tempo com Ele. Talvez você seja aquela pessoa que dá, serve, dá, serve. Jesus está dizendo,
Ei, ô Zé, ô Maria, vamos subir aqui, ficar um tempinho sem dar nada. Você vai receber. Eu vou te dar algo agora. Vou te renovar. Vou encher sua vida. E eu quero despertar você que está do lado de cá. Está dizendo, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Já fiz as cabanas, já construí a de Jesus. E eu não vou voltar. Ei, Jesus está dizendo para descer. Para você olhar para o vale que está aí na sua frente, que você muitas vezes está ignorando. Está fechando os olhos para imaginar que não tem problema, meu irmão. Às vezes o vale, quem está lá, não é o filho dos outros, é o nosso. Às vezes quem está lá no vale não é o problema do outro, é o nosso também. E às vezes é o do outro. E nem por isso a gente vai deixar de descer, não. Igreja de Jesus é a igreja dos montes, mas é também a igreja dos vales. Jesus não está dizendo para você escolher um nem outro. Está dizendo para você e para mim que tanto um quanto o outro é extremamente necessário e faz parte do roteiro que Ele tem para nós. Vamos orar nesse instante? Você pode ficar de pé? Deixa eu te perguntar. Você tende a ser mais que tipo de igreja? Fala a verdade com você. Fecha os olhos, fica pensando um pouquinho na pergunta que eu vou te fazer agora. O que é que pulsa mais seu coração? Irmãos, isso é de Deus. Deus coloca isso. Seu coração pulsa mais por quê? Pastor, meu negócio é interceder. Ô, glória. Bom demais. Pastor, meu negócio é sair por aí com uma panela na mala do meu carro, servindo sopão. E é isso daí que faz sentido. Glória a Deus. Foi Deus que colocou isso também. Mas eu quero falar de uma realidade que traz equilíbrio para nós, como igreja. Talvez você que está aí do lado de lá, está tão seco. Eu já vi tanta gente boa que está trabalhando no piloto automático, não sente mais a presença de Deus, não tem mais alegria para fazer as coisas, porque secou, não está recebendo, não está sendo renovado, secou. E eu conheço gente que está inchada. Inchar tanto receber e não dá para ninguém. É a ovelha gorda. Não serve lã. Não dá para ninguém. Não serve a ninguém. Não favorece ninguém. Não ajuda ninguém. É só me dá, me dá, me dá. Ei, vamos parar com isso. Vamos orar. Vamos orar. Vamos rasgar o coração. Vamos dizer, Deus, eu quero ser essa igreja que transita nesses dois lugares. Vai ter momento que eu vou estar lá no monte. Eu quero descer, não. Mas vai ter momento que eu vou estar chorando lá no vale. E muitas vezes eu não vou saber o que fazer. Mas eu vou depender do Senhor. Eu vou depender do Senhor. Eu sou desafiado a fazer minha fé crescer. Eu sei que Deus quer operar muito através da minha vida. Mas, pastor, minha fé está pequena, então é jejum e oração. Vamos orar mais, gente. Vamos jejuar mais. Vamos despertar. Há um reino a conquistar. Há um reino que Jesus tem estabelecido no coração de pessoas. Mas que esse reino vai se expandir. É como fermento na massa. Não pode ficar só em nós, tem que se expandir para outros. Vamos visitar gente em hospital. Vamos visitar gente nas casas, gente está doente. Vamos visitar, vamos orar. Pastor, e se Deus não atender minha oração? Ei, presta atenção. Você só vai saber se orar. Ora por alguém. Se você vê alguém doente na sua empresa, você diz assim, eu posso orar por você? Se oferece. Mesmo que talvez você diga assim, nossa, eu imaginei que aquela pessoa ia ser curada na hora, mas não foi. Mas faça um desafio, viva a frustração. É bom a gente ser frustrado de vez em quando. Por quê, pastor? Misericórdia, está amarrado. Irmão, quando a gente é frustrado interiormente, a gente é despertado para dizer assim, eu vou buscar mais.
vou buscar mais. Se Jesus tivesse deixado aqueles discípulos realizar aquele milagre, e ele deixou, mas o problema era a fé deles, talvez eles saíssem lá, está vendo, Jesus? O Senhor pode ficar até no monte, a gente não precisa nem do Senhor, a gente dá conta sozinho, viu? Vamos orar? Fecha seus olhos. Que igreja você é? Que igreja você quer ser? Aleluia, aleluia. Fala com Deus nesse momento. Diga: Deus, renova a minha vida. Pede por um renovo. Pede por um renovo, querido. Diga: Deus, eu estou me sentindo seco, vazio. Renova a minha vida. Deus, me enche da tua presença, Senhor. Abre os meus olhos para ver a tua glória. Abre os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Que meu prazer, a minha alegria seja a tua presença. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, o monte é alto, mas a recompensa é maior, a glória será maior. Eu quero ser essa igreja que vê a tua face. Eu quero ser essa igreja que é visitada pelo sobrenatural. Deus, eu oro pela Hebron, eu oro por nós. Ei, meu Deus, renova-nos a cada dia na tua presença. Senhor Jesus, desperta-nos o desejo pelo secreto, o desejo pela presença do Senhor. Faz coisas poderosas no nosso particular, mas também faz coisas poderosas nos nossos ajuntamentos, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, ativa a fé, ativa os dons, renova, Senhor, a fé de cada um, o fervor espiritual. Oh Deus, não queremos ser a igreja que esfria, não queremos ser a igreja que enfraquece, mas queremos ser essa igreja vibrante na tua presença, Deus. Queremos ter prazer quando disser: vamos à casa do Senhor. Deus, não é pelo pregador, não é pela pregadora, não é por quem vai estar ministrando, não é pelo Moisés, não é pelo Elias, é por aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por ti, Jesus. Mas eu quero orar também, porque essa mesma igreja que é renovada, ela tem um desafio. Deus, que a Hebron seja essa igreja que não se nega a ir para o vale, que não se nega a ver a dor e o sofrimento de quem necessita. Que a Hebron seja essa igreja, Pai, indiferente não, mas seja cheia de amor e de compaixão pelo que está padecendo. Deus, move o nosso coração em amor, enche-nos de fé também, faz a nossa fé crescer, faz a nossa fé aumentar. Oramos em nome de Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de 2 minutos para você orar por quem está do seu lado. Dê a mão a ele enquanto o Jair distribui os elementos da ceia. Dá a mão a quem está do seu lado. Ora por ele também. Até porque a igreja não é igreja sozinha. Ora por um despertamento, ora por um avivamento.
Deus põe portas abertas. Deus está colocando portas abertas para serviço. Você que diz assim: Deus, eu quero servir. Deus está dizendo: eu estou abrindo uma porta para você. Você que está dizendo: Deus, meu coração deseja servir ao Senhor com mais profundidade. Deus está abrindo a porta de serviço. Ele está dizendo que quem vai ser os alvos desse serviço ministrado, presta atenção, não serão crentes, serão incrédulos, serão pessoas que não conhecem a Deus. Deus está dizendo que está abrindo uma porta. Incrédulos estarão esperando você. Vai dizer: Deus, é isso daí. Eu não tenho condições, eu não sou capacitado. Deus está te capacitando hoje. Porque Ele sabe que é o desejo do seu coração. Ele sabe que você pediu isso para Ele agora, hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Irmão, presta atenção. Tem porta. Eu não sei para quem Deus está falando. Se é para uma, duas, não sei. Mas se for para você, você recebe. Tem porta que é a gente que bate para abrir. Mas Deus está dizendo que essa porta que Ele está abrindo são pessoas que vão bater na sua porta. São oportunidades que Ele vai mandar para você. Quem tem que abrir a porta é você. Geralmente a gente bate e espera que o outro abra. Mas nesse caso, são pessoas que virão bater na sua porta. Oportunidades que o Senhor vai te dar. E quem vai abrir é você. Não se assusta, não. Porque muitas vezes a reação natural é dizer: eu não dou conta, e fecha a porta. A porta vai ser grande, mas vão bater nela, vão bater na sua, e quem vai abrir é você. É uma grande pescaria. Uma grande pescaria. Senhor Jesus. Oh Senhor. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Não tenha medo, não tenha medo, diz o Senhor, não tenha medo. Eu sou o que abro e sou o que fecho. Kanamassuri andarabalabassuri andarabalabarabassu. Riandarabalabarabasuri kan.
É vale, filho, é vale. É vale. Mas a minha glória vai ser revelada no vale. A minha glória será revelada no vale. Onde ninguém quer ir. Eu vou mandar você. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus porque Ele é bom. Adoramos, Senhor, nós abençoamos os elementos da ceia, nós abençoamos agora o pão partido e o cálice que receberemos, o corpo e o sangue do Senhor, representando a aliança feita pelo Senhor, uma aliança eterna, uma aliança inquebrável, uma aliança de sangue, e nós consagramos esses elementos a Ti, em nome de Jesus. Querido, você que é batizado, já passou pelas águas, não importa a igreja, se for uma igreja evangélica, você foi batizado, você está em comunhão com Deus, está em comunhão com a sua igreja, participe conosco. Se ainda não foi batizado, procure o Ronaldo, ele vai te dar todas as instruções da classe de batismo que já queremos iniciar agora no mês de março, ok? Vamos orar. Pai, nós consagramos esses elementos ao Senhor para a glória do Teu nome. Receberemos agora, Senhor, o corpo e o sangue de Jesus. A aliança estabelecida pelo próprio Deus. E com temor no nosso coração, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, as maldades, as transgressões. Senhor, aqueles pecados que nem passou pela nossa consciência, dos pecados que me são ocultos, disse o salmista, perdoa-me, Senhor, renova-nos nessa noite, limpa o nosso coração, porque com temor, mas também com muita alegria, nós queremos participar desse momento em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sair, distribuir, você vai receber o pão, vai receber o cálice, nós vamos cantar, e cante de olhos abertos, para que quando o diácono, a diaconisa passar por você, você já possa pegar os elementos e esperar, porque juntos vamos participar desse momento da ceia em nome de Jesus.
deixou de receber o primeiro elemento, o pão? Se alguém deixou de receber, levante a sua mão e o diácono vai entregar para você. Não? Então levante o primeiro elemento, levante o pão. Que aliança, irmão? Geralmente alguém faz uma aliança com algo externo. Então vou lá numa joalheria e compro um anel. Vou pagar por aquele anel. Mas, irmãos, a aliança que Jesus fez foi na própria carne, o próprio corpo, o próprio sangue. Não foi o sangue de outro, mas dele próprio. Ou seja, Jesus estava 100% comprometido com aquilo que ele iria realizar. Quando a pessoa está 100% comprometida, ela dá a cara, ela faz. Ela não manda ninguém, ela mesma realiza. Jesus estava 100% comprometido em nos salvar, em nos perdoar, em nos tornar filhos e filhas de Deus. Irmãos, isso é indescritível. Não tem como a gente poder expressar toda essa realidade do amor de Jesus em palavras. O apóstolo Paulo diz assim: eu pelo menos oro para que vocês possam compreender qual a largura, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, ou seja, excede tudo que a gente possa elaborar, é muito maior. Então a única coisa que a gente pode dizer: Deus, é muito obrigado, eu não merecia, mas o Senhor me amou. Então vamos orar. Pai, graças te damos pelo pão partido, o corpo que foi partido por nós, como o Senhor fez ali naquele momento com os teus discípulos. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas. E agora estamos, Senhor, com este elemento, o pão, em nossa mão. E a única palavra, Senhor, que podemos nesse momento dizer para o Senhor é: muito obrigado, Deus. Muito obrigado que o Senhor olhou para nós, pecadores. O Senhor olhou para nós, perdidos, homens e mulheres destinados à perdição. Mas o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, e o Senhor nos aproximou. Na verdade, o Senhor se aproximou de nós. Foi o Senhor quem se despiu da sua glória, e nós somos tão gratos. Muito obrigado, Senhor. Nós assim oramos com muita gratidão e temor. E a palavra do Senhor diz que na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido, deu graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós. E em memória do Senhor, meus irmãos, juntos, como igreja, como noiva, como filhos e filhas de Deus, comamos o pão que simboliza o corpo de Jesus. Por semelhante modo, depois que ele ceou, ele tomou o cálice e disse: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a ceia mantém a nossa esperança viva. Crente não pode deixar de cear. A não ser por um tempo que ele precise, esteja passando por algum momento de disciplina que visa restabelecê-lo e reconduzi-lo. Mas tirando isso, irmão, pastor, mas eu tive um entrevero lá em casa. Pede perdão, hein? Vai ficar sem cear.
Isso mantém a nossa esperança viva. A gente tem que fazer isso, porque a gente está anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Então a gente está dizendo: Jesus vai voltar. Eu creio nisso, é minha esperança. Eu vivo por isso. Todo dia, Senhor, todo dia eu creio que o Senhor vai voltar. Então eu me preparo, eu estou andando na Tua presença, porque eu creio que Jesus vai voltar. Em memória do Senhor, meus irmãos, juntos tomemos como igreja o cálice, que é símbolo do sangue de Jesus, que nos perdoa, que nos lava, que nos purifica e que nos comprou para Deus, em nome de Jesus. Você pode dar glória, você pode glorificar o nome de Jesus, você pode adorá-lo, você pode dizer: Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bom demais. Ah, Jesus, oh Senhor, aleluia. Eu sou livre. Glória a Deus. Maravilhoso. Deus é bom. Meus irmãos, já estamos chegando ao final e nessa última oração eu gostaria que a gente orasse pelo Binho. O Binho, eu não sei se a Fabi está aqui, se ela veio hoje, eu creio que não, né? Vem cá, Fabi. Tanto o Binho quanto a Fabi tiveram um momento muito difícil, né? Esses dias passados, nós não estávamos aqui, eu e minha família estávamos nesse dia viajando, mas alguns irmãos daqui estiveram, e pastor Armando, pastor Samuel também estiveram lá presentes. Eles perderam o pai, e nós gostaríamos de orar por eles nesse momento, representando toda a família, pedir para que eles subissem aqui. Nós vamos encerrando esse culto, nós encerraremos orando pelos nossos irmãos também, amém? Da mesma maneira como a gente ora quando alguém recebe uma bênção, a gente ora quando alguém passa por uma tristeza, principalmente uma tristeza como essa. Eu queria chamar o Elias também e o Elimar, que perderam um primo, né? Esses dias, também de uma maneira muito difícil. Vamos orar por eles. Antes de ontem. Mais alguém passou por uma situação assim que a gente não orou? Por esses dias você perdeu alguém significativo na sua vida, na sua família. A gente quer encerrar esse culto orando por você. Irmão, se para aniversariar a gente chama alguém, não chama. E num momento como esse, eu queria que um irmão ficasse aqui do lado desses dois irmãos, e um irmão ficasse do lado dos dois irmãos ali também. Então, Elias e Elimar são irmãos, Fabiana e Fabiana são irmãos também. Então, para quem não sabe,
Vamos orar por eles. Isso, pode vir um pouquinho mais para cá, para dar espaço aí, joia. Estenda as suas mãos aqui à frente. Deus de toda consolação, Deus de toda misericórdia, Deus de toda graça. Senhor, é tão bom quando a gente está com irmãos aqui que a gente ora celebrando uma vitória. Mas o mesmo Deus que recebe a oração de gratidão, recebe a oração quando uma pessoa está sofrendo. E aqui, Senhor, estão estas famílias, o Elias, o Elimar, que perderam um primo de uma maneira tão trágica. Minha oração é que o Senhor fortaleça a eles e a toda a família, Senhor. Meu Deus, aos pais deste jovem, a família deste jovem, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Envia, Senhor, teu bálsamo. Consola o Binho, Senhor, consola a Binha, Senhor. Consola essa família também, Senhor, que perdeu o pai. Deus, dê forças. Eu sei, meu Pai, que existem perdas que são mais dolorosas do que outras. Mas em toda perda, nós necessitamos do consolo do Senhor. Então nossa oração fortalece os nossos irmãos, com paz, com refrigério, com bálsamo do Teu Espírito, o Consolador. Nós assim oramos e abençoamos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora levante suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus, e que o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus na terra. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de vitória, que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor guarde de tropeçar, que o Senhor te livre, nos livre de toda a tentação, que o Senhor revele em nós a sua glória. É a minha oração e a minha gratidão a Deus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Deus abençoe sua vida. Gil, perdão, meu irmão, perdão. Tem um visitante que chegou aqui hoje, gente. Perdão, por favor. Giovanni, quem é esse que está nos visitando hoje, primeira vez? Giovanni, obrigado por você ter vindo. Vamos aplaudir a vida do Giovanni, gente. Obrigado, Deus te abençoe, Giovanni. Ô, Giovanni, deixa eu dizer uma coisa. Esses irmãos aqui prepararam um lanche só para você. Tem alguém junto com você, que veio com você? Não. Então, algum jovem da igreja vai junto com o Giovanni para ele não ficar meio sozinho. Então, eu queria convidar você, Giovanni, esse irmão, essa irmã, prepararam um lanche de graça, 0800, para te receber. Então, eu queria que você acompanhasse depois o Jefferson e a Carla e a Júnia e o pessoal da dança lá na sala dos jovens. Deus te abençoe, vá em paz, ótima semana para você, em nome de Jesus. Você que nos acompanhou pelo YouTube, Deus abençoe sua vida e a sua família e a sua semana, em nome de Jesus.